noite, galerinha linda! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do MarinaCast. E hoje teremos a aula de O Princípio da Polaridade, baseado no livro O Kybalion. Temos aqui o livro O Kybalion, mas usaremos o livro da Mai, o Manual do Alquimista Moderno. E para provar o princípio da polaridade, hoje eu pratiquei o princípio da polaridade com vocês aqui. Eu simplesmente sumi tudo o que normalmente eu apareço, né? Aparecendo aqui o dia inteiro. Hoje eu pratiquei o sumiço. Então, o que seria o princípio da polaridade, afinal de contas, Marina? Vamos falar a respeito disso? Você tem ideia do que é o princípio da polaridade? Bora que bora! Bora que bora que bora! Que já é 11h30. Vamos começar essa aula, né? Bora! Então lá. Lei da polaridade. Polaridade já começa enrolando a língua, né? Trava a língua. Vamos lá. Sol e lua, o dia e a noite, a luz e a escuridão. Essas forças opostas representam extremos opostos que parecem estar muito distantes em semelhança, mas na verdade estão muito próximos, se tocam. O axioma desta lei é: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Esse é o axioma da lei da polaridade. Ou seja, o que isso quer dizer, afinal de contas? Se nós pegarmos um termômetro, você saberia me dizer aonde neste termômetro, onde exatamente no termômetro fica frio e onde fica calor? Você saberia me dizer? Porque a gente sabe que num extremo está frio e no outro extremo está calor. Mas onde exatamente é o ponto onde você fala aqui ficou calor e aqui ficou frio? É aqui que você entra com a lei da polaridade. São extremos que se tocam, extremos da mesma coisa. O exemplo do termômetro foi bastante simples, mas vamos aprofundar um pouquinho mais, não é mesmo? Como um bom ocultista. Bora lá. Então, esta é uma das leis que é mais evidente a olho nu para a sociedade. Pessoas com qualquer grau de consciência conseguem identificar as polaridades, o dualismo em tudo que há nesse planeta e nesta existência, dentro de si próprias e no outro. Claro e escuro, bem e mal, amor e ódio, mas embora as polaridades sejam facilmente identificadas, são muito pouco compreendidas. No livro de Mirdad, que é um dos livros que a Mai usa para poder fazer as explicações dela, para quem não conhece, indico leitura, é explicado que a dualidade foi necessária para que o todo, Pai do Céu, se manifestasse em forma física, a fim de ter experiências de diferentes perspectivas para auxiliar a expansão do universo. Ou seja, existem algumas teorias de que Papai do Céu fez isso, né? Criou o ser humano para que ele pudesse ter algumas experiências diferentes, para que ele pudesse experienciar a vida de pontos de vista diferentes. E aí, o que é a dualidade em si? A polaridade, bem e mal? Bem e mal não existe, na verdade o mal é a ausência do bem, né? E aí ele vai ter diversas experiências aqui. Então vamos continuar. Qual a diferença do bem e do mal? Olha só. Tudo é a mesma coisa, só que em graus de vibração diferente. Entre cada polaridade existem graus diferentes na escala da graduação. Então, a gente tem, por exemplo, o amor, que é a polaridade positiva, e o ódio, que é a polaridade negativa. No espaço entre os dois, há graus de amor. Quanto mais amor se encaminha na direção da polaridade oposta,
menos intenso vai ficando. Então, o ódio nada mais é do que o amor em grau diferente de vibração. Olha que coisa, te fez pensar, né? Fala sério. Olha que coisa. Os dois sentimentos são a mesma coisa, mas em graus distintos. O ódio nada mais é do que o amor em polaridade negativa. Então, cuidado se você odeia alguém, hein? Você ama essa pessoa em graus diferentes. O mesmo acontece com a luz e o calor. A escuridão corresponde a graus baixíssimos de luz e o frio a frequências muito baixas de calor. Então, quando a gente fala o amor e ódio, olha, o amor e o ódio é a mesma coisa, é real, só que em graus diferentes. Você não consegue mensurar. Aqui eu odeio, aqui eu amo. Então, vai chegando aqui já não amo. Virou amor agora. A gente não sabe, né, quando o amor virou ódio ou quando o ódio virou amor. Por exemplo, quando você tá casado e se separa, olha só, o amor vira ódio, olha que coisa, os opostos da mesma régua. Pega uma régua e aí você faz o seguinte, põe amor e ódio, você separa de alguém, você que é divorciado, você que se separou, conheça alguém quando você se separa. Brincadeiras à parte, é verdade, o amor se transforma em ódio, não é mesmo? Ai, gente, quanta porcaria, né? O horário que é, ninguém merece, fala sério. Vamos descontrair, né? Porque vai fazer o quê? Vai chorar? Não dá, né? Vamos voltar. Bom, mas vamos lá. O ser humano, a gente tem a história aí pra confirmar algumas coisas, que é assim, a gente tem muita guerra, né? E aí, é sempre as pessoas tentando comprovar quem tá certo e quem tá errado. Então, guerra após guerra, grupos contra grupos, são opostos lutando entre si, com o objetivo de fazer o outro pensar igual, né? A gente tem sempre o objetivo de fazer o outro pensar igual a você, e aí tem sempre guerra. Tudo isso porque não aceitam o equilíbrio do universo, que há nas diferenças, nem o fato de que aquilo que nos irrita no outro está em nós também. Vamos retificar a história anterior só para ficar claro. Gente, o equilíbrio do universo são as diferenças, ok? Essas desigualdades, esse é o real equilíbrio do universo. São as polaridades, é o pensar diferente, é o respeito de que existem as diferenças. Então entenda, meu amor, você que está do outro lado, você que me odeia, você me ama, entendeu? É a mesma coisa, se você me odeia, você me ama, porque dentro da escala aqui, você me ama, entendeu? É a mesma régua. Então, assim, entenda que se alguém te irrita por algum motivo, significa que é a mesma régua. Então, não precisa fazer o outro pensar igual a você. É simplesmente você respeitar as diferenças, para que não haja guerra. Então, existir o equilíbrio das diferenças. A gente tá num ponto... Vamos ser polêmico agora, tá bom? Aqui, gente, a gente entra num ponto em que eu não gosto de ser polêmico. Por exemplo, eu não gosto de falar de política. Por quê? Porque eu entendo que cada um tem o direito de votar em quem quiser. Cada um tem o direito de gostar de quem quiser aqui. E eu respeito a opinião do outro. E tá tudo bem. Sabe que tem muita gente que quando eu falo a frase, está tudo bem, a pessoa fica, não, mas não sei o que. Eu falo, tá tudo bem. Tá tudo bem você pensar diferente. Tá tudo bem você ter uma opinião diferente. Está tudo bem você ser diferente. As pessoas não estão acostumadas com você não ir contra isso. Quando você pensa diferente, você simplesmente falar, tá tudo bem. Você ser diferente, tá tudo bem você ir. Acho que aqui essa história de virar... virou crônico o problema dessas brigas, né? Por tudo virou briga agora. Tudo é questão de briga, né? Das polaridades. E você não pode falar nada que já vira discussão. Você usou um termo, virou discussão. Tudo é questão para brigar. Tudo é questão para virar guerra, certo? Então, eu acho, é minha opinião, tá? E está tudo bem. Que falta mais a gente falar, tá tudo bem. Porque falta mais respeito,
falta mais a gente ter respeito pela opinião do outro, falta mais respeito da gente ter esse equilíbrio de entender que o outro é o outro e tá tudo bem. Você pensar diferente de mim e seguir assim, porque esse é o equilíbrio certo. E lá vamos nós, né? Senta que lá vem a história. E tem muito essa história de prestar atenção no que te irrita no outro, é o que você tem em você, que é você olhar para isso, sabe? Existe a questão de espelhamento. Então, o que tá te irritando no outro tanto? Por que no outro tá... Ah, é que fulano é folgado. Então, em que grau na sua vida isso está te afetando? Em que grau na sua vida você é folgado também? Em que grau na sua vida você tem essas mesmas atitudes? Mas em que ponto? Às vezes não é no trabalho, às vezes não é na academia, mas às vezes é com algum familiar. E aí cabe a você ter autoconhecimento também para poder analisar isso. Então, se você se incomoda com alguma atitude do outro, cabe a você analisar na tua vida onde você está repetindo esse padrão em você. Então, olha que engraçado, quando a gente irrita com o que o outro tá fazendo, é olhar pra gente. Bom, visto que eu já fiz a minha contribuição aqui do lado mentora e terapeuta, vamos continuar com o livro, tá bom? Então, qual lado da polaridade você está, né? Vale a análise. Para viver bem com a lei da polaridade, você precisa reconhecer em que lado da dualidade você está. Em qual grau de bondade você se encontra? Em qual grau de prosperidade você se encontra? Se você não está satisfeito com os seus resultados, agora assuma em que lado, né? Gente, não vou regravar. Em qual grau de prosperidade? Se você não está satisfeito com os resultados que vem obtendo, agora assuma que está do lado oposto da polaridade que deseja. E a partir daí, procure ser a polaridade inversa da sua atual realidade. Você entendeu, né? Ah, gente, eu me divirto comigo mesma. Vamos lá. A lei da polaridade vem lembrar que você tem dentro de si um lado luz e um lado sombra. Isso aqui é legal. E conforme você avança na escala da expansão da consciência, vocês lembram que a gente está aqui expandindo consciência, né? Expansão de consciência é isso que a gente está fazendo aqui, melhorando a nossa mente, se conectando com o todo, ok. Menos trevas terá, porque estará subindo para a luz, voltando para o todo, é voltar para a essência divina, voltando para o Papai do Céu, a gente está se conectando cada vez mais com tudo. Aceite que existem leis que estão governando o universo e mantendo tudo em ordem. Não queira você achar que tá tudo errado, entendeu? Então, quando eu falo pra você que existe um equilíbrio na desordem, é isso. Não vem querer achar que tá bagunçado. Tosse, gente. Todo mundo tem um lado luz e tem um lado sombra. Então, conforme você expande, você está diminuindo o seu lado sombra, ok? Então, o todo é luz, bondade, amor, prosperidade, abundância, paz e tudo que é de bom. Então, aquilo que está na polaridade inversa, uma negatividade, não existe, porque nada mais é do que um afastamento do destino, ok? Então tá, aceite que existem leis que estão governando o universo e mantendo tudo em ordem, repetindo. Deixe que o mundo seja como ele é. Pare de tentar controlar tudo. Existe os dois lados, existe o caos, existe a desordem. Você tem que governar apenas o seu próprio mundo. Olha, eu não queria falar essa parte, mas eu vou falar, tá? Por exemplo, se você pensa que só há maldade no mundo, será o mal que se manifestará na sua experiência física. Significa que você entende que só há maldade no mundo. Mas se você decide focar no fato de que no mundo, o mundo é predominantemente luz, porque lembra que a polaridade negativa não existe, ela nada mais é do que graus baixíssimos de amor, bondade e paz, aí haverá abundância de tudo que é de bom. Será que ficou claro isso? Não existe maldade, existe graus mais baixos de amor, paz e bondade. Então, significa que as pessoas só estão numa vibração menor de amor, de luz, de paz. Então, existe só o lado bom, entendeu? Fica mais fácil de você aceitar o mundo.
enxergar o lado positivo. Aqui estamos caminhando para o final, tá bom? Então, além das polaridades. Apesar de toda essa dualidade, existe o paradoxo divino que explica qual é a nossa verdadeira identidade além das polaridades, ou seja, quem somos na unicidade. É como menciona o Kybalion, este é o paradoxo do universo que resulta do princípio de polaridade que se manifesta quando todo começa a criar. Pense no diretor de um filme que vê os atores em atuação e sabe que tudo está bem, porque aquilo se trata apenas de uma peça de ficção, uma encenação temporária. Do ponto de vista do diretor, tudo está lindo e correndo bem, mas do ponto de vista dos personagens, é muito real. Então, é um exemplo da gente com o Papai do Céu aqui, né? Então, a gente somos, né? Nós somos os personagens. A gente tá atuando aqui, né? É uma peça de teatro a qual a gente atua, vivenciando cada ato como se fosse realidade, né? Então, a gente vive aqui cada experiência. Então, estamos vivendo uma vida temporariamente humana. E dando nosso melhor aqui, né? Vivendo como se fosse real. Então, quando estamos chorando, a gente sabe que, apesar de tudo, é uma encenação, né? Portanto, né, tem o relativo e o absoluto. O absoluto é o making of, que é o que o Papai do Céu vive. Então, a verdade por trás das câmeras. A nossa verdadeira identidade. Espera aí que agora eu vou explicar o que eu quis dizer. Vamos lá, gente. A gente tem duas esferas aqui. A esfera do absoluto e do relativo. Na esfera do absoluto, você pensa que é o making of dessa peça, desse filme, ok? No absoluto, a gente sabe que nada passa de um filme, certo? Onde somos todos uma coisa só. Onde a gente faz parte de uma coisa só, não existe dualidade, não existe bom e mal, não existe nada, onde nada se separa. Essa que é a realidade, ok? E quando a gente fala do relativo, a gente está falando da atuação em si, a gente está falando do filme. E aí a gente está falando da encenação, onde a gente atua, a gente chora, a gente ri. Então, essa separação, a dualidade, o absoluto é onde não há. E mais uma vez finalizamos por aqui mais um episódio do MarinaCast. Agradeço demais a presença de você, guerreiro, guerreira, que ficou até aqui e entendeu a lei da polaridade. Você que começou aqui com muita raiva, muito ódio e terminou me amando. Ai, gente, me divirto demais, sério. Foi muito especial, como sempre. A próxima, vamos ver qual que é a próxima. Próxima aula vamos ter, nossa, português passou a ler. A lei do ritmo, ritmo de festa. Nosso querido Silvio Santos que passou dessa para uma melhor, mas eu tô aqui ainda para alegrar a noite de vocês. Um beijo, amo vocês, até a próxima!